1 de João, capítulo de número 4, e eu leio o versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em havendo Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vou repetir. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus. Se você gosta de anotar títulos para a mensagem, anote aí: uma história de amor. Uma história de amor. Nós, às vezes, amados, nós temos o pensamento equivocado de que a história de amor de Deus com o mundo, a história de amor de Deus com a humanidade começa na cruz. O texto diz que há uma manifestação desse amor. Talvez uma manifestação que se possa ver, que se possa compreender. E qual é a grande manifestação do amor de Deus por mim e por você? Por nós, seres humanos. É a cruz. Quando Deus, e nós falamos disso lá na semana passada, quando Deus pede a Abraão a maior prova de amor, e de alguma forma isso tipifica o sacrifício de Jesus, quando Deus pede a Abraão uma prova de amor, o que é que Deus pede a Abraão? O seu filho, o seu único filho, ou o filho amado único no sentido de não tem igual aquele é o único em si, ele é o único filho de Abraão com a sua esposa, ele é aquele da promessa, ele é aquele que sobre ele estão todas as promessas, ele é o herdeiro. Então é assim que Deus tipifica o seu amor. E como é que esse amor se manifesta? Lá na cruz, quando Deus envia o seu filho, e é disso que João está falando. E João está aqui no capítulo de número 4, combatendo uma seita e ensinando a igreja, um grupo que não crê no relacionamento de Deus com o homem, os gnósticos que não acreditavam que Deus se envolvia com gente como a gente, que Deus estava em um plano tão elevado que não teria nenhum tipo de contato com pessoas, por isso seria impossível relacionar-se com gente, seria impossível amar, ter sentimentos que envolvessem pessoas. Então João, não só combatendo a esses, mas também ensinando a igreja, talvez um dos maiores ensinamentos, que é: Deus é amor. Deus age com amor, Deus se manifesta em amor, Deus emana amor e Deus nos alcançou por amor, e a cruz é a manifestação, talvez o ápice deste amor de Deus. Se você puder, leia depois com muita atenção na sua casa o capítulo de número 4 da primeira epístola de João. Eu diria que é o texto do amor. Não é a definição, talvez a definição de amor esteja lá em Coríntios, capítulo 13, mas aqui é um texto que fala desse amor de Deus. Mas a compreensão, quando eu digo que a gente às vezes parte de um pressuposto errado, é que a gente acha que o amor de Deus começa na cruz, que o amor de Deus nasce por nós na cruz, e isso não é verdade. Quando nós não compreendemos a Deus da forma que deveríamos compreender, ou quando nós não entendemos o amor de Deus do jeito que deveríamos entender, nós nos equivocamos no nosso jeito de viver. Quando nós não entendemos o propósito de Deus ao nos criar, porque não entendemos o Criador, e quando estou dizendo entender aqui, irmãos, eu estou dizendo entender dentro dos limites possíveis para nós seres humanos.
Nós jamais conseguiremos explicar Deus, jamais conseguiremos dissecar a Deus. Esses dias alguém me fez uma pergunta e ela disse assim, a pergunta era: pastor, como é que eu posso explicar para alguém que não crê a Trindade? Eu disse, você não pode explicar. Dei uma ou duas ilustrações usadas aqui na escola de discípulos. Eu disse, olha, você pode até falar disso, mas explicar você não pode. Aí ela disse, obrigado, pastor, consegui compreender e tal. Aí passou 15 minutos, ela me mandou uma outra pergunta. A pergunta era, pastor, como é que eu consigo explicar que Deus sempre existiu? Eu disse, hoje é o dia. Eu disse, você não consegue explicar que Deus sempre existiu. Você não consegue explicar. Isso é algo que não dá para explicar, que Deus sempre existiu. Está muito acima da nossa capacidade. A gente pode fazer uma grande ginástica para explicar e tentar compreender todas as coisas, mas a gente tem que entender que nós estamos tentando colocar o oceano dentro de um copo de requeijão. Não dá. Você pode até ter uma parte, você pode até colocar uma pequena porção desse oceano, mas é só o tanto que enche aquele copo ali. Você não consegue colocar todo o oceano dentro de um copo de requeijão. É a mesma coisa tentar entender a grandiosidade de Deus. Agora, que nós podemos encher o copo, nós podemos. Então, quando eu falo de compreender, eu estou dizendo, na medida do possível, das nossas limitações, nós precisamos entender esse amor de Deus. Nós precisamos compreender o propósito desse Deus amoroso ao nos criar e por que se deu a manifestação do amor de Deus na cruz do Calvário. Então a história de amor que é manifesta na cruz, ela começa muito antes da cruz. Essa história de amor que nós vemos a manifestação dela sendo falada aqui por João, ela começa lá antes de que tudo fosse criado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, eu quero que você abra sua Bíblia, em Atos capítulo de número 17. Eu estava em uma aula, um tempo atrás, que foi usada essa ilustração, e eu quero compartilhar com você. Atos 17, versículo de número 28. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. O apóstolo está dizendo aqui que nós só existimos porque estamos em Deus, que só é possível haver vida em Deus, que se não fosse em Deus, nós nem viveríamos, nem nos moveríamos, nem existiríamos, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Então, imagine só, que só é possível estarmos aqui, a humanidade, o mundo, só é possível porque Deus é o sustentador de tudo. E que se de alguma forma nós não dependêssemos de Deus, nós não conseguiríamos viver, nos mover ou existir. A ilustração que eu disse é o seguinte: imagine que Deus é o púlpito, aqui, esse púlpito. Tudo que existe sobre esse púlpito. E que qualquer coisa que saísse deste púlpito aqui se perderia e deixaria de existir. Porque a única forma de existir é na dependência disso aqui. Logo, qualquer coisa que daqui saísse deixaria de existir. Seria aniquilado. Então, usando esse pensamento, o que o texto está dizendo é: em Deus, estando em Deus,
nós existimos. Estando em Deus, nós nos movemos, e estando em Deus, nós vivemos. Só é possível estarmos aqui por causa de Deus. E se isso é uma verdade, nós temos que entender que Deus nos amou muito antes da cruz. Que Deus nos amou muito antes do fato registrado na Bíblia, que está há quase 2000 anos, ou está há mais de 2000 anos para trás de nós. E aí nós vamos ler lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Dê uma olhada em Efésios. É importante que você leia o texto. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1 e o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Vou tentar explicar. A ideia é o seguinte: muito antes que existisse qualquer coisa, esse Deus que é definido em João como aquele que é amor. A essência máxima do amor está em Deus. Deus pode ser definido, ou uma das definições é que Deus é amor. Esse Deus amoroso decide compartilhar este amor. Esse Deus que transborda de amor, ele decide, não por necessidade, ele decide manifestar esse amor a seres que ele vai criar. Ele não precisa criar esses seres, ele cria para a sua glória, mas ele já tem glória, ele não precisa desses seres, mas ele decide criar estes seres. Não só criá-los, mas ele decide também sustentá-los em amor. E aí, antes de tudo, Deus começa então a programar o ambiente onde estes seres vão viver. E Deus então começa a criar um universo, a criar uma terra ou um planeta, e esse planeta ele cria com todas as características e as necessidades, ou para suprir todo e qualquer tipo de necessidade para o ser que ele vai criar. Deus então cria um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança. Só que Deus é sábio. Não só é sábio, mas sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Então Deus, ao projetar no seu coração a criação do homem, projeta no seu coração também todas as possibilidades, ou projeta todo um futuro possível no seu coração. E eu diria, irmãos, que Deus, na sua infinita sabedoria, ao criar o homem, cria este homem para livremente amar e ser amado, porque Deus é amor. E ao criar este homem livre, Deus sabe que este homem pode escolher andar sozinho, andar sem Deus. E se isso acontecer, o homem morre, porque em Deus nós vivemos, em Deus nós existimos e em Deus nós nos movemos. O que aconteceria ao homem que Deus criou se o homem se separasse de Deus? O que aconteceria se Deus tivesse criado o homem sem prever isso? O homem pecaria, se afastaria de Deus e, ao pecar, morreria, seria aniquilado. Porque se só podemos viver, nos mover e existir em Deus, logo quando o homem se separasse de Deus, morreria, fulminado. Ele não conseguiria viver sem Deus. Então Deus precisa ver isso. Antes de criar o mundo,
Deus precisa, pelo seu amor, porque é por amor que diz a Bíblia que Deus faz isso, Ele precisa, antes de criar esse ser que Ele ama antes de criar e que Ele criou para ser amado, Deus precisa providenciar todos os recursos para a vida, para a sustentação e para o resgate deste homem. Porque se Deus cria o homem, e para que o homem possa ser livre para amar, esse homem precisa ser livre. E se Deus cria esse homem, e esse homem decide se afastar de Deus, esse homem morre. Esse homem é fulminado, porque só é possível haver vida e existência em Deus. Se o homem sai, ele morre. Então Deus precisa ver isso. Então, antes de criar o homem, Deus decide resgatar o homem em caso de queda. O plano da salvação, irmãos, não é um plano emergencial criado quando o homem peca. Deus não é pego de surpresa e o homem peca e ele dizia agora o que eu vou fazer, o homem pecou, como é que eu resgato isso? Então nós pensamos que o projeto de Deus, que o grande plano de Deus é salvar o homem. E se nós pensamos que o projeto de Deus é salvar o homem, nós vivemos em função da salvação. E quando eu digo que muitos de nós, e que há um grande número de pessoas que não entendem o amor de Deus, é porque eles partem do meio da história para frente. Pensa o seguinte, qual é o plano de Deus? Salvar a humanidade. Qual é o plano de Deus? Salvar a humanidade. Então, se alguém foi salvo, cumpriu o plano de Deus, está resolvido o problema. Mas o plano de Deus não é salvar. O foco principal do plano de Deus não é salvar a humanidade. Salvar a humanidade é resgatar os que se perderam para viverem o plano de Deus. A salvação, ela é parte do plano de Deus. Porque o plano de Deus não é salvar a humanidade. Salvar a humanidade é trazer o homem de volta para o plano de Deus. Deus criou o homem, amou o homem e projetou a salvação do homem antes da existência. A salvação tem a ver com sustentar o homem na eternidade, resgatar o homem para sustentá-lo na eternidade. Quando Deus cria o homem, Deus projeta tudo e diz: eu vou criar um ser, a minha imagem conforme a minha semelhança. Um ser que eu ame, um ser que tem a possibilidade de me amar, e eu vou criar tudo possível. Mas e se o homem sai? Alguns chegam a fazer ter esse pensamento de uma reunião divina, Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade, neste tempo onde nenhum de nós existíamos, e nesse conselho divino, Deus dizendo: vamos criar o homem. E aí se levanta essa possibilidade em meio à Trindade. E se o homem pecar? E se o homem decidir andar separado de nós? Ele morre. Então o que nós faremos? Nós o resgataremos. Mas como é que nós vamos resgatá-lo se ele decidir sair de nós? Porque se só pode haver vida em nós, se ele sai de nós, como é que nós o resgatamos? Um de nós sai de nós e vai até ele e o sustenta e traz ele de volta. Um de nós vai até onde ele está e nos sustenta. É lógico que eu estou usando aqui uma linguagem figurada, irmãos, para tentar ilustrar isso que acontece, mas essa decisão da morte de Jesus é tomada antes de que o mundo seja criado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não foi morto, irmãos, há 2000 e poucos anos atrás? Então por que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo? Porque a decisão de que Jesus seria o plano de resgate do homem perdido já foi decidido antes do homem ser criado.
Antes que você fosse criado, antes que a humanidade fosse criada, Deus previu uma forma de não só criar por amor o homem, mas de sustentar o homem no amor e de possibilitar que esse homem viva, e viva no amor de Deus. Então qual é o plano de Deus? Se o plano de Deus não é, em última instância, salvação. Volto a dizer, salvação está no plano de Deus. Mas o plano de Deus é estabelecido lá atrás. O que Deus faz? Abre aí e dê uma olhada em Gênesis 1 e 28. Gênesis 1 e 28. O que está sendo pregado aqui hoje, irmãos, está linkado ao que será pregado na terça-feira. Por isso que hoje eu estou sendo um pouco mais didático. Gênesis 1, 28. Perdão, Gênesis 1, 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Agora, Romanos 8 e 29. Romanos 8 e 29. Se você não anda lendo muito a Bíblia na sua casa, hoje você vai ler a Bíblia mais do que você leu a semana inteira. 8 e 29. Olha aí. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. O primogênito entre muitos. Alguém definiu da seguinte forma: propósito de Deus. Essa definição é antiguíssima, tão antiga que eu não consegui achar a origem ou quem fez quem formulou essa definição. O primeiro a formular essa definição. Muitos usam, mas eu não consegui descobrir quem foi que formulou essa definição, mas eu acho muito apropriada. Propósito de Deus era ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Propósito de Deus era ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Porque é que Deus cria o universo? Para que é que Deus cria a terra? Para que é que Deus cria um casal e põe nesta terra? Para que é que Deus prevê uma forma de salvar este homem? Porque Deus está disposto a entregar o seu próprio Filho para resgatar este homem. Qual é o propósito da nossa existência? O que Deus queria ao criar o homem? Se não era salvá-lo, porque a salvação é para cumprir esse propósito primário. Então, qual é o propósito de Deus? De acordo com o que nós acabamos de ler aqui, Deus de antemão nos conheceu e nos predestinou. Aí você use essa palavra predestinou e aplique ela dentro de todo esse contexto que eu estou lhe dizendo aqui. Deus de antemão nos conheceu lá muito antes de existir uma humanidade. Deus criou essa humanidade com um propósito. Deus estabeleceu um propósito e o propósito era de ter filhos semelhantes a Jesus, dos quais Jesus era o primogênito, que aponta para primeiro do gênero, mas muitos iguais a ele. O que eu estou dizendo, irmãos, em outras palavras, é o seguinte:
qual é o propósito de Deus? É que nós sejamos sua família. É que nós nos relacionemos com Deus em amor. Deus nos ama e quer que nós nos relacionemos com Ele em amor. E o que Deus propôs para a sustentação da vida dessa família é algo que nós chamamos de graça. Outra vez eu volto a dizer, a manifestação da graça, nós vivemos nessa plenitude, mas a graça de Deus, esse favor imerecido, ele é visto desde que Deus criou o homem. O que é graça na nossa definição? Não é favor imerecido? Essa é a definição básica de graça? Deus precisava criar o homem? Se ele criou por graça. Quando o homem pecou, Deus não podia matar o homem de uma vez, ou não era natural que o homem morresse, se não houvesse um plano de sustentação para o homem não seria aniquilado. Por que o homem não foi aniquilado ao pecar? Graça de Deus. Porque ao longo do tempo, Deus vem tolerando o homem e não aniquilou o homem da face da terra. Graça. A manifestação plena da graça nós vemos em Cristo Jesus. Mas o nosso relacionamento com Deus sempre foi sustentado por graça. Então, por que nós existimos? Para sermos parte da família de Deus. Por que nós estamos aqui? Para viver como filhos e filhas de Deus. Para nos comportarmos como filhos e filhas de Deus. Para nos submeter à vontade de Deus, seja lá qual for, como filhos e filhas de Deus. Por que nós estamos na terra? Para poder anunciar a outras pessoas esse amor de Deus, para que eles também sejam filhos e filhas de Deus. Quando tudo terminar, o que nós seremos na eternidade? Filhos e filhas de Deus. Na eternidade, o propósito de Deus se cumprirá plenamente. Aquilo que Deus estabeleceu ao criar o homem. E o que Deus estabeleceu? Um povo que é amado e que o ame livremente e que é sustentado pelo seu amor. O que será a eternidade para nós? A eternidade para nós, irmãos, deve ser aquilo que é hoje, só que de forma plena, só que sem os percalços dessa vida, só que sem as limitações deste corpo corrompido, sem as limitações desta vida, de forma plena, aquilo que Deus sempre quis que fosse, aquilo que Deus está trabalhando para que seja, ou seja, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. O que é servir a Cristo é pertencer à família de Deus. O que é almejar o céu é almejar a plenitude desta família. O que é pertencer a uma comunidade é pertencer à família de Deus. O que é viver em Cristo? Viver em Cristo é viver na família de Deus. É se comportar como tal. É ter a mentalidade tal. Aí eu estava lendo em casa e eu até chamei a Débora para conversar. Eu disse, amor, as pessoas precisam ler 1 João capítulo 4. O que é estar tão cheio de Deus, irmão? Você já ouviu alguém dizer, eu estou cheio do Espírito Santo? Você já usou essa expressão, naquela igreja as pessoas são cheias do Espírito Santo, ou fulano é cheio do Espírito Santo? E o Espírito Santo é Deus. E quando eu digo que alguém está cheio do Espírito Santo, eu estou afirmando que alguém está cheio de Deus. Se nós conseguimos compreender, se nós não pegamos a história do amor de Deus à humanidade pelo começo, se nós fizemos esse caminho, e eu fiz esse caminho propositalmente, para você poder entender por que é que o mundo existe, por causa do amor de Deus e para a glória de Deus. Por que que você existe? Você existe por causa do amor de Deus e para a glória de Deus. Para que é que nós fomos feitos? Nós fomos feitos para sermos da família de Deus. Aqueles que não fazem parte desta família, aqueles que não estão colocados nesta família, aqueles que não foram alcançados para ser desta família. Em algum momento, isso que nós falamos
o deixar de existir na presença de Deus, a morte eterna, no sentido de a segunda morte, ou o distanciamento de Deus, o não viver, o não se mover, o não existir, um dia isso acontecerá, no sentido de que haverá um povo que viverá a eternidade distante de Deus, e viver distante de Deus é o não viver. O viver distante de Deus, o existir diante de Deus, é o não existir. E não estou falando de não existir no sentido físico, estou dizendo de que uma vida que não é ligada a Deus não é vida de verdade. Então, volte a João, 1 de João, capítulo de número 4. E eu faço já a aplicação para a gente terminar essa manhã. E o meu propósito é simples, é direto e é objetivo. É questionar você se você entende o que é ser um cristão. Será que você já entendeu o que é ser um cristão? Será que você já entendeu o que é pertencer a Cristo? Que a cruz do Calvário, irmãos, é esse braço de Deus te pegando e te trazendo para dentro da família que um dia a humanidade pertenceu, que Deus estabeleceu em Adão uma família, e que essa família, que era a humanidade, se separou de Deus, e que, porque já estava previsto por Deus a morte de Jesus na cruz, essa família não foi aniquilada de vez, mas sobreviveu, até que veio Jesus, e Jesus é este braço que sai de Deus e que vem e resgata o homem para a família de Deus, e que todos aqueles que estão em Cristo são da família de Deus, que antes não éramos, mas agora somos filhos de Deus, que Jesus é esse resgate pago pelas pessoas para que elas tenham o direito de serem novamente filhos de Deus, que o amor de Deus se manifesta lá na cruz, nos trazendo de volta à família de Deus. E aí então, se você pertence a Cristo, você agora é parte da família de Deus, e se você é família de Deus, você precisa viver como família de Deus. Quem entende isso, diga amém. Então vamos ver se entende mesmo. Capítulo 4. Amados, eu vou direto para o versículo 29, irmão, para o versículo 9, perdão, que, como eu tenho pouco tempo, vou para o 7, porque o 7 tem a definição. 4, versículo 7, 1 de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que precisa haver no coração de quem nasceu de novo, é amor. Não é a perfeição, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus. Versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Qual é o seu nível de amor? Como é que você vê as pessoas? Como é que você lida com a vida? Como é que você julga o próximo? Como é que você resolve as suas questões? É regado em amor ou em justiça própria? Como é que você responde às questões da vida? É com base em amor? E eu não estou falando aqui de um amor poético. Eu estou falando desse amor de Deus que deve ser manifesto em nós. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, que havendo Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, porque sem ele não viveríamos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como
propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Pastor, o que é pertencer à família de Deus? É amar. É amar. Volto a dizer, não é um amor platônico, um amor de discurso, mas é um amor de Deus em nós. É um amor que provoca em nós misericórdia. É um amor que nos faz olhar para o outro e perguntar: e se fosse eu? E se fosse o meu filho? E se fosse o meu filho? Irmãos, eu fiquei muito triste conversando com uma pessoa que estava fora de igreja. E eu sei que todo mundo que sai da igreja muitas vezes tem desculpas mil para dar. Eu sei que às vezes o diabo cega e o diabo tem essa capacidade de maximizar as coisas. Alguém fez alguma coisa e o diabo dá uma fermentada que é para isso esfriar, e se a pessoa não está bem, para quem não está bem, qualquer coisa é um problemaço. Mas eu ouvi dessa pessoa e eu conheço ela, e ela me apontou uma coisa, e é verdade, por causa de uma postura de uma pessoa que queria aplicar a sua própria justiça, da sua forma de pensar. Sabe aquele negócio de eu tenho razão? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você tem sempre razão? Então você nunca morreu em Cristo. Porque eu pergunto a você, Deus tinha razão em matar você? Porque a mim ele tinha razão de me matar. Ele tinha razão em te desprezar? Porque a mim ele tinha razão de desprezar. De nunca olhar na minha cara, ele tinha razão para isso? De olhar para mim e dizer, não olho mais na sua cara? Ele tinha razão. Ele tinha razão para me dar uma surra? Ele tinha razão. Mas sabe o que ele fez? Ele matou a razão dele na cruz do Calvário para poder me amar. Ele abriu mão da razão dele para poder me amar. Ele não fez conta da razão dele. Sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Tendo o direito de acabar comigo, não acabou comigo. E aí, irmãos, nós declaramos a nossa fé em Cristo e vivemos cheios de razão. Eu não falo com fulano porque eu tenho razão. Eu falei, irmão, olha, deixa eu falar, eu morro de medo. Eu morro de medo da seguinte frase: eu falo o que penso. Eu morro de medo. Eu gosto muito da frase: eu penso o que falo. Eu falo o que penso. Pode ser uma coisa assim muito perigosa. Primeiro que o que eu penso hoje eu posso não pensar amanhã. E eu falo ao auge dos meus 38 aninhos, ainda muito jovem, mas quem já teve 20 e hoje tem 38, sabe que as ideias mudam. Sabe que a gente amadurece. E nem sempre a minha razão é uma razão absoluta. Ela é a minha razão, do meu ponto de vista. Quando eu falo o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Quando é o que eu penso, é o que eu penso. A Bíblia tem razão, eu posso mudar, eu posso estar errado. Então, a minha razão, o meu jeito, a minha... Irmãos, nós morremos. Sabe aquela história do isso não te pertence mais? Sabe a sua razão? Isso não te pertence mais. Porque Deus é amor. Deus não é paixonite, irmão. Deus não é paixonite, que faz qualquer coisa porque está apaixonado por nós. Não, Deus é amor. Amor tem equilíbrio, amor tem maturidade, mas o amor não coloca a sua vontade goela abaixo. Então, o que João está dizendo aqui é: vocês são de Deus? Então, irmãos, a definição de estar cheio de Deus deveria ser estar cheio de amor. Como é que você sabe que alguém está cheio de Deus? Ele está cheio de amor.
Não que o amor... Olha, veja só, Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Nós não estamos dizendo que o amor é um Deus. Então quem tem amor tem Deus. Porque tem gente que pode declarar ter amor, mas ainda não encontrou Deus, logo esse amor não é verdadeiro ou não é o amor correto. Agora, quem tem Deus? O que João está dizendo é que quem tem Deus tem que ter amor. Como é que nós lidamos uns com os outros, irmãos? Eu não estou falando uns com os outros só a comunidade cristã semear. Qual é a base da nossa fé? Sabe o que Jesus diz? Olha só que interessante. Como é que você identifica um discípulo de Cristo? Como é que nós vamos saber, irmãos? Olha só que coisa que ninguém dá atenção hoje. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vos curardes uns aos outros. Como é que vocês vão saber que os outros são os meus discípulos? Quando vocês enriquecerem uns aos outros. Quando é que vocês vão saber, que as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos? Quando vocês prosperarem uns aos outros. Não, nada disso, irmãos. Que pode ser adendos aí da vida cristã, não tem problema nenhum ser visto como adendo. Mas como vocês serão conhecidos como os meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. Irmão, pode faltar qualquer coisa na nossa vida cristã. Se você disser para mim, pastor, eu não sou um cara de muita fé. Você é um cristão, irmão. Você é um cristão. Pastor, eu não sou um cara de muita agilidade, de falar muito, de pregar muito por aí e tal. Amém, querido, você é um cristão. Você é um cristão. Talvez não está no jeito ideal, mas é um cristão. Pastor, eu nunca levei ninguém para Jesus, mas eu tenho muito desejo de evangelizar alguém. Ok, irmão, você é um cristão. Pastor, eu não tenho amor. Irmão, corre para Cristo. Está faltando alguma coisa. Porque se nós somos reconhecidos como discípulos por amar uns aos outros, e João usa vários versículos para tratar do amor de Deus, e para dizer o tempo todo, olha, o amor de Deus tem que estar em nós, e nós tem que se manifestar. Você é família de Deus. Eu ouvi uma frase que é clichê hoje, eu gosto de Deus, mas não gosto de igreja. Vai te catar. Vai te catar. É o mínimo. Pastor, eu gosto de você, não gosto da minha esposa. Então você não gosta de mim. Aprenda a gostar da minha esposa, porque se você não gosta da minha esposa, você não sabe o que é gostar de mim. Pastor, eu gosto do senhor, mas eu não gosto dos seus filhos. Aprenda a gostar dos meus filhos, ou deixe de gostar de mim. Pastor, eu vou ser mais específico. Pastor, eu gosto do senhor, mas não gosto do seu corpo. Pastor, eu gosto do senhor, mas eu gosto do pescoço para cima. Não dá para me dividir, irmão. Eu sou isso aqui inteiro. Como é que você gosta de Cristo, mas não gosta da noiva dele? Como é que você gosta de Cristo, mas não gosta do corpo dele? Eu quero Deus, mas não quero igreja. Então você não quer nada. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Agora, se você disser assim, pastor, eu gosto de Deus e gosto da igreja, não vejo defeito em Deus, mas vejo defeito na igreja, eu digo para você, eu conheço muito mais defeito da igreja do que você possa imaginar. Eu estou muito mais envolvido com ela do que você. Então eu vejo mais defeito, mas eu amo a igreja de Cristo, porque eu entendo, irmãos, entendo que a igreja de Cristo é a família de Cristo, é o corpo de Cristo, é o motivo da existência de tudo. É este povo que Deus criou pelo seu amor, sustentou pelo seu amor, entregou o seu Filho pelo seu amor e nos resgatou e vai nos levar para o céu. E no céu nós viveremos em amor, a eternidade em amor com Deus, porque Deus é amor e eu preciso aprender a amar a noiva de Cristo, as pessoas que pertencem e buscar aqueles por quem Jesus morreu. Batendo de porta em porta até que eu os encontre. Amar aqueles a quem Deus entregou o seu único filho para ele, porque ele tem um propósito, e esse propósito não começa, a história de amor não começa aqui, não começa em mim, começa antes da fundação do mundo, porque Deus é amor. Versículo de número 12.
Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, o senhor está falando um negócio aí que para mim não funciona, porque eu não consigo amar. Nós não conseguimos nada sem Deus, irmão. O João já respondeu isso aqui. Se a sua pergunta é essa, pastor, eu não consigo amar, eu te respondo, eu também não. Eu também não consigo amar. Assim como eu não consigo ser salvo, assim como eu não consigo adorar a Deus, assim como eu não consigo um monte de coisa que só é possível estando em Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais amor eu consigo ter. Quanto mais distante de Deus eu estou, mais o meu termômetro do amor cai, mais egoísta eu fico, mais ensimesmado eu fico, mais defeito nos outros eu vejo. Quando eu olho para as pessoas estando distante de Deus, eu olho e digo lá, olha, eu vou te dar um exemplo claro, irmão. Vou dar 2 exemplos da semana. 2 exemplos da semana. Permita-me, meus irmãos, se vocês não queriam que eu falasse isso, me perdoe. Eu vou pecar, depois vocês me perdoam. Essa semana eu vi 3 exemplos. Nessa semana eu vi o Lincoln reunido com uma família, o Elielson reunido com uma família e a família do Aguinaldo reunida ontem passeando. Sabe o que isso provocou no meu coração? Não que eu seja perfeito, irmãos. Eu acho que essa semana eu estava mais perto de Deus, então eu estava mais amoroso. Sabe o que eu vi? O meu coração se encheu de alegria, irmãos. Se encheu de alegria, eu disse, Deus, quisera que todo mundo estivesse vivendo assim. Uns com os outros, cuidando. Eu acho que o Elielson na casa do Evaí, né? Elielson na casa do Evaí, eu estive lá na casa do Mike, com o Mike e a Dani, eu vi a família do Aguinaldo reunida ontem passeando em comunhão, eu vi isso, eu disse, Deus, que maravilha, que benção o teu povo unido, Senhor, ajuda para que isso seja edificante, glória a Deus, Senhor, isso de alguma forma nós estamos exercitando amor, ainda que com falhas e tal, Deus faz com que isso cresça. O Buga lá reunido com a família do Aguinaldo. Isso gerou em mim alegria. Aí eu pergunto para você, irmão, quem é que está mais perto do dedão? É o dedo mindinho ou o nariz? É o dedo mindinho. É natural, irmão. Se você vê 2 moleques que gostam... Esses dias o meu filho, o filho do missionário Maciel, calado, não fala nada. Aí nós fomos nos encontrar, eu fiquei preocupado, rapaz. Eu falei, como é que vai ser? O Gabriel, ele não se entuma lá com tanta facilidade, né, de muita conversa. O menino é calado. Ele disse, rapaz, a gente vai ficar conversando lá e os 2 vão ficar cada um no celular, não é possível. Aí quando os 2 se encontraram, aí ficou um tempo calado, aí um disse, eu assisto a série do Flash. Ou diz, eu já estou em tal episódio, e você assistiu outra série também, e tal. Eu vi os 2 destravados na conversa, eu disse, o que conversa esses caras? Aí depois fui perguntar pro Gabriel, falei, Gabriel, o que é? Falei, pai, o cara é mó maneiro, o cara conhece a série e tal, o cara acompanha a série e tal também, não sei o que, o cara é legal e tal. Entendeu? Depois, quando descobriram que tinham afinidades, vão se juntar. Aí se tiver um outro grupo de adolescente que não assiste série nenhuma, mas gosta de futebol, o que vai acontecer? Eles vão se unir para falar de futebol. Aí normalmente numa reunião em uma sala, vai ficar o grupo que gosta de séries e o grupo que gosta de futebol ali. Mas significa que não se amam por causa disso? Ou porque é a panela? Não, é porque há uma identificação mais próxima. É normal, pelo menos na minha família é assim. Na minha família é assim. O irmão que gosta mais de churrasco, ele se encontra no domingo. Eu tenho uma irmã que quase não come carne, quase nunca está no churrasco com a gente. Mas é porque não é amada? Não, é porque ela não gosta de carne. Pronto. Então, irmãos, tem panela? Tem, mas não tem tampa. Então, a hora que você quiser, pula para dentro da panela. A hora que você não gostar, que tiver quente demais a panela aqui, pula para outra. Só não pula para fora do fogão, pelo amor de Deus. Pode pular de panela em panela, só não pula para fora do fogão. Não se exclua, irmão. Porque sabe o que acontece? Às vezes, a nossa falta de amor em nós faz com que nós estejamos nos excluindo. Porque quando eu olho com os olhos bons para alguém, eu consigo enxergar a bondade. Quando eu olho com os olhos maus para alguém, eu só consigo enxergar a maldade.
Você conhece aquela história da mulher que todo dia olhava o varal, a roupa da vizinha e dizia, olha, como é que pode a mulher dessa idade não sabe lavar o lençol? Olhava pela janela e via lá, olha, essa mulher não sabe lavar o lençol. Até que um dia ela acordou, olhou na janela e disse, até que enfim, a vizinha aprendeu a lavar o lençol. A mulher diz, não, bem, fui eu que lavei o vidro. Não era o lençol não, é o vidro que estava sujo. Pode ser que o seu vidro esteja sujo, irmão, e não o lençol dos outros. Pode ser que não haja panela, não haja grupinho, não haja exclusão. Pode ser que você está com dificuldade de ver com bons olhos. Eu não consegui, irmãos, eu vi, e sinceramente, e não preciso ser convidado para estar na casa, até porque não daria conta de estar em todos os lugares, nesses lugares, mas eu vejo com muito bons olhos, irmãos. Eu vejo como a bênção de Deus quando os irmãos se reúnem, e aí não dá para colocar todos na casa, então alguns vão ficar de fora, e eu às vezes faço parte desse alguns. Ontem, numa reunião ontem, numa reunião antes de ontem, outra, não dá para colocar todo mundo dentro de uma casa, vão ter que ficar alguns de fora. Não tem problema, às vezes sou eu, às vezes é você, mas olhe para isso como bênção de Deus. E aí então eu termino apenas lendo os versículos finais. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou ao seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, odeia o meu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão.